Índice de densidade larvária de Taubaté alerta sobre o risco de uma nova epidemia de dengue. Você vai ver quais são os bairros que apresentam maior risco de transmissão da doença. Soldados do Exército são treinados para combater o Aedes aegypti em São José dos Campos. Polêmica e discussão na primeira audiência do ano sobre a Lei de Zoneamento de São José. E a volta às aulas na Rede Municipal de Ensino de Taubaté, agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. Começamos esta edição falando sobre o combate ao Aedes aegypti. A Prefeitura de Taubaté divulgou hoje a nova análise de densidade larvária feita em janeiro. O resultado de 4,4 pontos é um alerta para o risco de uma nova epidemia de dengue na cidade. Vamos saber quais as regiões estão com maior perigo aí de transmissão da doença. A pior situação é da região central, com índice de 8,8 pontos. Esta área compreende os bairros Independência, Jardim das Nações, Santa Luzia, Jabuticabeira, Jardim Humaitá, Bom Conselho e o Centro. Em seguida vem a região dos bairros Belém, Cidade de Deus, Jardim Paulista, São Gonçalo, Estoril, Barreiro, Cataguá e Marlene Miranda, que apresentaram um índice de 5,4. Indicador alto de 4 pontos também foi identificado no Jaraguá, Vila São Geraldo, Parque São Luís, Areão, Mourisco, Vila das Graças, Vila Rica, Estiva, Parque Aeroporto, Vilage e Portal Mantiqueira. Outra região preocupante com 3,8 pontos é a do Campos Elíseos, Imaculada, Bosque da Saúde, Jardim América, Terra Nova, Três Marias e Chácara Silvestre. As áreas com menores índices são as do Bonfim, Quiririm, Secap, Santa Teresa e Chácara Flórida, com 2,4 pontos. E Água Quente, Gurilândia, Ana Rosa, Parque Urupês, Santa Clara, Shalom, Vila São José, Maria Augusta e São Carlos, com 2,3. As amostras foram coletadas de 3.600 imóveis vistoriados aleatoriamente. Então, para analisar esse resultado, nós recebemos aqui no estúdio a médica veterinária do Controle de Animais Sinantrópicos de Taubaté, Daniela Bittencourt. Obrigada pela presença, uma boa tarde. Boa tarde. Daniela, como que explica essa região central ter o maior número? A que se deve isso? Justamente a ter maior número de larvas encontradas em recipientes móveis. A gente encontrou a maior parte das larvas em vasos de plantas, em vasos de plantinhas com água e também nos recipientes fixos como os ralos, que é muito comum encontrar. Nessa região central, infelizmente, foi encontrado um índice maior. O que explica essa diferença de pontuação de algumas regiões, mais da periferia, números tão distantes? Os números variam porque, de acordo com a amostra, realmente na área central, provavelmente há mais mosquitos voando e, consequentemente, colocando os ovos que vão se transformar nessas larvas. E nas áreas periféricas, desta vez, a gente encontrou menos larvas, provavelmente porque as pessoas também estão tomando mais cuidado. Mas, mesmo assim, é um índice alarmante. Apesar de ser menor do que a região central, é alarmante. Eu ia te perguntar a respeito da população. Na região central, por ser no centro, as pessoas acabam tendo maior acesso à informação. Isso tem a ver diretamente com o controle, com o combate aos criadouros? Sim, na verdade, as pessoas hoje em dia, elas têm acesso à informação. Como você mesmo falou, às vezes na área central tem mais divulgação por ser a região mais movimentada da cidade. Porém, as pessoas sabem o que fazer, mas não estão fazendo dentro de casa. Por isso que é importante todo mundo ter o combate à dengue como uma meta não só, mesmo, uma meta, um hábito diário, como se você estivesse escovando os dentes, como se você fosse lavar uma louça, ou seja, toda vez que você for cuidar da sua casa, cuidar da sua higiene, lembre-se de cuidar também dos criadouros, e eliminar todos os tipos de criadouros. Em janeiro do ano passado, a densidade larvária era um pouquinho maior, 6,85%. Significa um certo alívio para a atual situação ou não? Não, a gente não pode considerar um alívio porque ainda é um nível alto. Apesar de 4,4 ser menor do que no ano passado, ainda é um índice alarmante. É porque o mínimo é o considerável aí, vamos dizer assim... Tolerável é até 1. Ou seja, a gente está 4 vezes maior do que o tolerável.
vulnerável, é muito preocupante. Vamos falar aqui dos números rapidamente. Em 2016, dengue, 115 casos confirmados, chikungunya, 2 casos suspeitos e 1 importado de Zika vírus. Quais as ações planejadas, então, para este ano? Então, para esse ano, a nossa equipe, neste momento, a gente está trabalhando não só na ação de controle do Aedes aegypti, como também nas ações de mobilização social, de divulgação, trabalho em parceria com diversos setores do poder público e também da sociedade civil, para poder mobilizar as pessoas de modo que elas tenham a consciência e a atitude, que tomem a atitude de verificar os criadouros diariamente, sempre. Isso aí é a nossa grande meta, é a meta do Brasil inteiro, não só do município de Taubaté, mas de todo mundo, para a gente de fato conseguir acabar com a Aedes, mudar a atitude. Conhecimento as pessoas já têm. Agora precisa mudar, precisa olhar todos os dias, não deixar esquecer um brinquedo, esquecer um balde, virar ele. Às vezes só a posição daquele objeto, se você virar ele de boca para baixo, pronto, você já resolveu o problema. Infelizmente a gente ainda encontra muito criadouro. Para rapidamente a gente fechar, criadouros móveis, você disse, o que seriam para as pessoas não ficarem alertas em casa? Primeiramente, nessa avaliação foram os vasinhos de plantas, aqueles pratinhos embaixo dos vasinhos de planta, vasinho com planta na água mesmo. Infelizmente, as pessoas esquecem de trocar com uma certa frequência, então é muito importante remover esse tipo de recipiente, além de verificar pelo menos 3 vezes por semana os ralos, verificar as calhas se elas não estão entupidas, ou seja, qualquer tipo de recipiente. E não guardar nada que não esteja usando. Se você não for usar, jogue fora. Não precisa ficar no seu quintal virando criadouro. Tá certo. Então, nós tivemos aqui a participação da Daniela Bittencourt, ela é veterinária do CAS de Taubaté. Obrigada. Exatamente. Uma boa tarde, bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Nós precisamos de vocês. Olha, em São José dos Campos, 30 militares do Exército de Caçapava são treinados para reforçar os mutirões. O secretário de Saúde, Paulo Rutenberg, participou ontem do Band Cidade segunda edição e falou sobre esta parceria e também sobre outros assuntos. Veja. Eles vão estar em contato com a população e na residência da população, batendo nas casas junto com os agentes de combate à endemia. O que tem de mais importante é porque dá para os agentes de endemia mais uma credibilidade, porque é sempre uma preocupação se são agentes de endemia, são pessoas estranhas. Então, com os militares junto, dá para a gente uma maior credibilidade e a população também tende a abrir a porta. É isso, abrir a porta com mais facilidade. Casos de dengue em janeiro. A quantidade que a gente encontrou de casos de pessoas com dengue já está nos mesmos números que nós estávamos praticamente ano passado. Foi 107 ano passado e esse ano 102, o que já mostra para a gente uma preocupação maior. Sempre é importante lembrar que a faixa etária que mais teve óbito foi a faixa acima dos 60 anos e pessoas que têm 2 ou mais doenças além dos 60 anos, que seja pressão alta, diabetes, insuficiência renal, quer dizer, essas coisas agravam mais ainda, então a preocupação maior nossa com essa faixa de etária. Zika vírus, emergência mundial. Faz com que todas as nações comecem a se preocupar, não pensando que isso é exclusividade só de algumas nações, passa a ajudar que a gente possa trocar mais informações e avançar na discussão da vacina, que é um grande caminho para a gente poder evitar isso, e também que a gente possa fiscalizar mais as pessoas que entram, que saem, as migrações e imigrações, enfim, no sentido de a gente poder fazer com que todo o mundo inteiro se preocupe com a doença, não exclusivamente de uma situação. Tá certo. No próximo bloco, muita discussão durante a audiência da Lei de Zoneamento em São José. A gente volta já já.